Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Vocês estão bem? Que possamos nos reunir mais uma vez nesta manhã de domingo para aprendermos mais uma palavra do Senhor para nossas vidas e que possamos cada vez mais buscar aquilo que foi Jesus Cristo. E desde já, irmãos, eu gostaria de convidar vocês a, se puderem, se colocar de pé para que possamos juntos fazer uma oração, aclamando o nome do Senhor. Amém? Senhor Deus, amado Pai, neste momento, nós, seus filhos, nos reunimos aqui, Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, Senhor, por todos os caminhos que o Senhor nos mostrou que eram certos, Pai, que mesmo sermos falhos e pecadores, mesmo não merecendo nada da maravilhosa vida que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, o Senhor nos amou, o Senhor nos ajudou, o Senhor esteve conosco, Pai. Agradecemos, Senhor, por ser quem Tu és. Agradecemos pelo Teu santo amor e Tua santa vontade, Pai. Que possamos cada vez mais, Senhor, aprender contigo, que possamos cada vez mais buscar fazer a justiça neste mundo, a Tua justiça, Senhor, pois ela é o que o mundo necessita. Que possamos cada vez mais ajudar aqueles que precisam, aqueles que não têm, Senhor, aqueles que passam por todas as dificuldades inimagináveis que nós criamos neste mundo, Pai. Agradecemos, Senhor, neste momento, por essa palavra maravilhosa. Pedimos por todos os nossos irmãos que conhecemos e os que não conhecemos, Pai. Em todo momento, Senhor. Amém.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Todas as coisas nesta terra são temporárias, não importa quão preciosas sejam as coisas.
elas passarão. Somente o reino de Deus é eterno. Por isso não busque as coisas que passam. Busque as coisas que permanecerão para sempre. Todas as coisas que possuímos neste mundo passarão. Não somos capazes de levá-las, pois no reino de Deus não desfrutaremos delas. Nos viemos e nos iremos, mas aquilo que é o reino de Deus e a sua justiça permanecem para sempre. Que você possa declarar ao Senhor, cantar com toda alegria no seu coração. Em nome de Jesus, louve e adore o Senhor neste momento. A tua igreja te adora. Declare ao A Senhor. tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Que a tua igreja te adore, Senhor. Adoremos. A tua igreja te adora. 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 Irmãos, neste momento, a palavra que iremos ler hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrito em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábua de corações humanos. Amém? Irmãos, queridos irmãos e queridas irmãs, a palavra de Deus nos inspira nesta manhã, lembrando que existem coisas que dizem que eu e você somos povo do reino de Deus. O apóstolo Paulo está confrontando a igreja de Coríntios, porque aparentemente estavam questionando ou requerendo alguma credencial de Paulo. Por isso, ele pergunta: será que preciso de alguma carta de recomendação de alguém? A minha carta de recomendação são vocês e a obra que prosperou no meio de vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o que nos recomenda não é nenhuma credencial, mas é o testemunho que damos como povo de Deus. Por isso, ele diz algo lindo, que nós somos uma carta de Cristo. Paulo está dizendo que em nós está escrito Jesus Cristo. E quem quiser vai ler e encontrar Cristo em tudo que somos e em tudo que fazemos. Que nessa manhã possamos nos apossar mais uma vez da palavra de Deus e entender que Deus deseja fazer coisas nesse mundo e nesse tempo que vivemos. E para isso o Senhor conta com as cartas que Ele mesmo escreveu. Não em papel, mas em nossos corações, todas as vezes que o Senhor nos alcançou com o seu amor. Que possamos ser essas cartas, que a nossa vida seja esse testemunho digno para quem precisa ser liberto, porque este é o propósito do Senhor quando nos salvou na cruz do Calvário. Amém. Queridos e queridas do Senhor, como é bom poder estar aqui hoje.
Como é bom poder contemplar o cuidado e o amor do Senhor para as nossas vidas. Como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos contribuir com aquilo que nós já temos. Se você tem disposição, se você tem braços e pernas, você pode orar, você pode contribuir de tantas outras formas, né? E nós demos início hoje a essa obra da Casa da Paloma. Estamos aqui com uma equipe linda de jovens que se dispôs a ser os braços, a extensão do amor de Deus nessa terra. É muita gratidão no nosso coração, mais do que tudo, de poder sentir que existe um Deus sobre as nossas vidas aqui. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, toda adoração, todo louvor e a gratidão. E eu convido a vocês a fazer parte disso, fazer parte dessa obra, desse algo que o Senhor nos chamou, para sair fora de nós mesmos e fazer algo por alguém. Seja a sua contribuição, seja a sua oferta, seja o seu dízimo, seja a sua oração, seja os seus braços, seja as suas pernas, que possamos juntos unir tudo isso juntos e fazer a justiça do reino de Deus nessa terra. Eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês aqui, meus queridos irmãos, um pouquinho de hoje, do que nós estamos vivendo aqui hoje. Jovens, fala um oi aqui para todo mundo. E aqui hoje da comunidade, missão, coração aquecido, nós estamos aqui. Um grande beijo a todos e que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração. Agora nós vamos ouvir uma palavra ministrada pelo nosso pastor. Fique atento à palavra do Senhor, a Ele toda a reverência, para que o Senhor possa falar e mudar toda a situação da sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos.
quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Bom dia a todos e todas, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos como povo de Deus, mais uma vez vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Queremos exaltar o nome do Senhor neste momento, através da nossa reunião, através dos louvores, das orações, através da santa palavra de Deus que vamos ler agora. E eu convido você a ler comigo o Evangelho de Mateus no capítulo 22. Mais um momento, mais um tempo do Evangelho de Mateus, um ensino da parte do Senhor hoje, mais algo a ser enfrentado pelo povo de Deus, amém? E nós vamos ler Mateus 22, do 15 ao 22. Mateus 22, do 15 ao 22, um trecho, um enfrentamento do Senhor Jesus, importante para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Leia comigo. Versículo 15 diz assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixaram-no, retirando-se. Palavra de Deus nesta manhã para mim e para você, amém? Mas eu, meditando essa semana, fiquei pensando um pouco, se nós tivéssemos que elencar quais seriam os problemas que mais têm complicado a vida dessa nossa querida, amada igreja evangélica nos dias de hoje, sem sombra de dúvida, um que estaria em primeiro lugar na nossa lista ali, estaria o relacionamento com o poder. E aqui tem um problema, o poder é um tema que precisa ser construído em nossa compreensão como povo de Deus, talvez exatamente porque não é. Nós estamos vendo aí tanta gente desavisada e caindo como um peixinho nas redes do poder, nas artimanhas do poder, se enlameando aí, sei lá, se chafurdando aí e dando um testemunho horrível hoje em dia, testemunho de evangélico. E eu queria que você não se esquecesse que nós estamos às beiras de mais uma eleição, né? E aí nela, com certeza, muita gente vai tentar usar o nome de Deus para se eleger. Isso é uma coisa que você sempre está atento. Eleição é fundamental, nós estamos aí há um mês, talvez a eleição um pouco mais. Atuação política é fundamental. Também participar de forma consciente dos processos políticos é muito importante. O ser humano é também um ser político, isso tem que ser levado em conta. Nós somos crentes, e crente tem que ter consciência política. E tem que usar a eleição como oportunidade de exercer o seu direito responsável de construir um mundo melhor. Essa é a função disso. Entretanto, eu sempre acho que nós,
evangélicos, eu sempre acho que nós temos um problemão quando o assunto é política e poder. Isso é um problema feio na nossa vida, e por isso nós precisamos aprender e separar muito bem todas essas questões envolvidas, porque a igreja evangélica tem que ser realmente um instrumento de mudança social, e isso é muito importante, e não esse projeto nojento, desse joguete político interesseiro e corrupto que nós assistimos todos os dias no noticiário. Isso é uma coisa que tem que estar muito na nossa questão, nós temos que pensar nisso. A questão do poder sempre foi alvo de estudos aí, da filosofia, da sociologia. Ele sempre foi um tema muito relevante das pesquisas acadêmicas. O significado de poder é a capacidade de impor a sua vontade, impor uma vontade, de exercer um controle. Seja um controle sobre pessoas, sobre grupos, ou até sobre países, né? Quem detém o poder tem a prerrogativa de mandar e ser obedecido, por exemplo. Assim são e eram os reis da antiguidade, por exemplo. Isso é a discussão sobre poder. Mas veja, desde a República de Platão, por exemplo, passando pelo Príncipe de Maquiavel, passando talvez até o Leviatã de Thomas Hobbes, a discussão sobre o contrato social, poder sempre foi um tema instigante aqui. Até que no século XX, um filósofo francês chamado Michel Foucault, ele deu uma contribuição muito interessante nessa discussão. O Foucault escreveu um livrinho chamado A Microfísica do Poder, e ele é muito intrigante, porque ele diz que o poder que nós conhecemos neste mundo aqui não é algo que provém de um centro que controla tudo como um rei. Não é isso. Por exemplo, poder aqui é algo que se constrói e é exercido em redes de relacionamentos humanos. Eu quero que você entenda isso comigo. Por exemplo, significa dizer que todas as manifestações de relacionamentos humanos, nelas se estabelecem relações de poder. Por exemplo, existem relações de poder na família, entre pai, mães e filhos aí, na casa, mas existem relações de poder na roda de amigos, por exemplo, assim é no trabalho, assim é na escola, assim é na igreja, por exemplo. Em todas as manifestações de relacionamentos humanos se estabelecem relações de poder, e com isso sempre haverá alguém que tem a prerrogativa de coordenar e mandar, e alguém que precisa obedecer, alguém de obedecer. Essa é uma lógica, não tem jeito. O poder é algo necessário, ele existe, ele é necessário porque ele é uma ferramenta de organização social, e nós temos que tomar posse disso. Então, nós não temos como conviver em sociedade sem não estando sujeito ao poder. Ele é necessário, ele existe. O ser humano atual, por exemplo, comete o desatino de pensar que é livre para fazer o que bem acha da sua vida. A gente pensa isso hoje, mas eu já te adianto que isso não existe, isso não funciona. Sempre estaremos submissos ou sujeitos a algum tipo de poder. Por exemplo, sai na rua amanhã, fazendo como e o que você bem entende da sua vontade e da sua vida, e você vai ver que a polícia vai ser acionada rapidinho, porque o poder é necessário. Nós não fazemos o que nós queremos, isso não existe. Sempre estaremos tutelados por alguma relação de poder que se estabelece na sociedade. Isso é um fato sobre o poder. Agora, algo interessante, por exemplo, é que na Bíblia Sagrada, um pouco depois de onde o Pedro leu, em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 17, diz que o Senhor é Espírito, e onde habita o Espírito do Senhor, ali há a verdadeira liberdade. E eu quero construir isso com você, porque em outras palavras, o texto está falando aqui, Paulo está falando, que a presença do Senhor em nós nos dá a verdadeira liberdade. Por quê? Bom, porque para Deus, a lógica aqui é a seguinte, presta atenção, para Deus o que funciona, nós sempre estaremos sujeitos a algum tipo de poder, sempre estaremos sob julgo de algo ou de alguém, isso faz parte da vida, mas os poderes desse mundo não libertam, os poderes desse mundo escravizam. Por exemplo, tem pessoas desempregadas aí, porque se não pagar a conta vai cortar a luz, se não pagar a prestação vai perder a casa. Por exemplo, tem famílias que convivem com situações de violência e são subjugadas por uma violência doméstica opressora, doentia. Tem um monte disso por aí. Por exemplo, tem gente que é governada por vícios das mais variadas formas. Tem gente que, por exemplo, é governado por traumas dos mais variados tipos. Tem gente, por exemplo, que é governado pela ganância e tem o dinheiro reinando na sua vida de forma absoluta e não dando espaço para mais nada. São governos. Todas essas formas de governo escravizam.
adoecem, aprisionam. Essa aqui é um pouco da lógica. E por isso, a proposta do Senhor é muito simples. A proposta de Deus para a sua vida é o seguinte: se renda ao governo de Deus, que Ele vai te libertar de tudo isso. Por isso, onde está a presença do Senhor, aí habita a verdadeira liberdade. Ele liberta. Assim, quando o Senhor governar de forma soberana a sua vida, você pode obedecer. Mas veja, nada neste mundo vai governar você. Significa dizer que só com a presença do Senhor na sua vida, você saberá o que é a liberdade de verdade. Por quê? Porque nenhum poder deste mundo vai ser soberano sobre você. Você vai vencer todos eles. Nada vai governar a sua vida. Nem as atrapalhadas, as trapaças políticas vão te subjugar. Esse é o projeto de Deus para a tua vida e você precisa tomar posse. Você vai conviver com tudo, com família, na escola, no trabalho, com amigos, na sua comunidade, com política, com dinheiro, e vai conviver e vai obedecer às leis deste mundo, não tem problema. Entretanto, nenhum deles vai dar a última palavra na sua vida. Presta atenção, porque nos lugares em que o Senhor governa de forma soberana, a última palavra sempre será dele e não do mundo. E você precisa crer nisso e tomar posse disso. Porque o Deus Criador criou tudo com o propósito que tudo se submeta a Ele. Ele é Deus. Ele é o Deus soberano, único. Que tudo seja governado por Ele. Mas como o ser humano é obstinado, ele não quer se submeter ao governo do Senhor. E acaba o quê? Acaba governado e escravizado pelos poderes deste mundo. Você tem que tomar posse disso. O mundo cria os seus reis. O mundo cria os seus deuses. No mundo que não faltam são deuses das mais variadas formas, ídolos que dizem que nós temos que adorar, mas os deuses desse mundo não nos libertam, os ídolos escravizam, porque só o Deus único e verdadeiro liberta, e você tem que tomar posse dele, em nome de Jesus. Você acha que foi à toa, por exemplo, que Jesus veio ao mundo implantar na terra o reino de Deus? O que significa implantar o reino de Deus? Implantar o reino de Deus é implantar o governo de Deus sobre tudo novamente. Ele quer governar. Dizer que o reino é de Deus é dizer que o rei sobre a nossa vida é Ele e só Ele. E foi necessário isso, sabe por quê? Porque o mundo dos seres humanos não é um mundo governado pelo Senhor. Esse mundo aqui, segundo Jesus, jaz no maligno. Por quê? Porque não se submete a Deus. E assim vive a sua vida governada por outros poderes que estão por aí e não faltam. Você precisa compreender isso. Interessante, por exemplo, na história do povo de Israel, você sabe que sempre foi isso, né? A Bíblia no Antigo Testamento é uma constante. O povo que era descendência de Abraão teima em não se submeter ao governo do Senhor e por isso, desde sempre, é subjugado por todo tipo de poder deste mundo. Essa é a história do povo de Israel. É horrível isso. Foram os egípcios, depois vieram os babilônicos, depois vieram os persas, vieram os gregos. E no tempo de Jesus aqui, que nós lemos, continuava escravizado por outro poder aqui do mundo. Continuava subjugado, porque o poder que governava Israel, quando Jesus veio implantar o reino de Deus, quando Jesus veio estabelecer o governo de Deus aqui, era o Império Romano. Era o poder, era quem mandava. O imperador era romano aqui, era Tibério César, do tempo de Jesus. E ele era poder soberano sobre o mundo antigo. Tibério César, tanto que era reconhecido neste mundo como um Deus, como uma divindade. E é importante que você entenda, o mundo inventa os seus deuses, o mundo cria os seus deuses, os seus ídolos. No tempo de Jesus, quando Jesus habitou a nossa história, o imperador César tinha que ser reconhecido como Kyrios. O que é isso? Ele era o Senhor absoluto. Isso é muito importante que você entenda. Tibério era conhecido como o Senhor do mundo. Era sobre ele que estava todo o poder deste mundo. E por isso foi necessário escrever o livro de Apocalipse, por exemplo, porque no livro de Apocalipse diz claramente que o Kyrios de verdade, o Senhor absoluto, só tinha um, e por acaso não era o imperador, mas o Senhor absoluto era Jesus Cristo, o único e verdadeiro Kyrios da nossa vida. Esse é o contexto. E agora veja, o trecho do Evangelho que nós lemos hoje revela essa questão do poder, e Jesus se relacionando com os poderes deste mundo. Esse é o momento que você precisa pensar. Lembra que a nossa leitura aqui, nós estamos nos últimos dias de Jesus como ser humano aqui entre nós. E ele estava sendo questionado sobre a sua autoridade. Jesus estava ali, então, respondendo todos os questionamentos com a sabedoria divina, todas as acusações, ele respondia. E agora, como era o poder no mundo no tempo de Jesus? Como eu disse para vocês, tudo era governado pelo Império Romano, que politicamente exercia esse poder através do exército, por exemplo, no país, mas tinha, por exemplo, em Israel, o governador Pilatos e tinha o rei Herodes, também a serviço do Império Romano. Essa era a estrutura.
Mas tinha mais, porque existia ainda o poder religioso no templo, por exemplo, e o governo do templo era dos sacerdotes da religião dos saduceus. Existia ainda a religião dos fariseus legalistas, e mais, existia ainda o partido político dos herodianos. E o que é isso? Quem eram? Eram pessoas ligadas ao rei Herodes, e essas pessoas eram correligionários, partidários políticos do rei. E veja aqui o que diz o texto que nós lemos, que precioso. Isso tudo para você entender o texto. Diz que o texto, fizeram uma aliança, um tanto quanto nojenta. Fizeram um conchavo, porque um partido político, os herodianos, se aliou a uma religião da época, se aliou a uma das religiões, os fariseus, e com certeza absoluta fez isso com o aval dos saduceus, porque os três tinham o mesmo objetivo, qual? Se livrar de Jesus. É o que eles queriam. Então veja, essa aliança, que nós podíamos chamar no mínimo de espúria, é um conchavo de gabinete feito às escondidas, foi até Jesus para forjar uma situação e tentar incriminar Jesus em alguma fala, e prendê-lo, para poder matá-lo, para poder tirar ele. Por quê? Porque esse negócio de ficar pregando reino de Deus, ficar pregando que Deus tem que governar a vida das pessoas, não tem espaço no nosso meio, não. Quem tem poder aqui somos nós, e nós somos aliados de César do imperador, então isso aí não serve para nós. Esse é o contexto. E o texto diz no verso 16, que eles chegaram diante de Jesus com um papo de político. Você já viu o papo de político? Pois é, ele chegou assim: e aí, Jesus, grande homem de Deus? Essa foi a conversa. Homem íntegro, que ensina o caminho de Deus e só fala a verdade. E aí, Jesus, homem que não se influencia por ninguém, que não se prende à aparência dos homens. Grande Jesus, tudo bem? Blá, 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 blá. Conversa mole. E sabe o que eu fico imaginando nessa hora? Eu fico imaginando a cara de Jesus, olhando para aqueles caras bajulando, com essa bajulação toda de político, religioso metido a política. Aí eu fico pensando, mas depois dessa bajulação mentirosa aqui, eles perguntaram: Jesus, qual é a sua opinião? É lícito pagar imposto a César ou não? E a palavra aqui que eles usaram para imposto é quenson, que na tradução é censo. Por quê? Porque era um dos impostos que a população era obrigada a pagar, porque o Império Romano fazia um recenseamento, fazia um censo, contava a população, e depois todas as pessoas de 12 a 65 anos, homens e mulheres, tinham a obrigação de pagar esse imposto a Roma. Esse é um imposto chamado censo. Agora vejam isso dentro de um contexto de uma enorme gama de impostos que o povo tinha que pagar. Tem um teólogo chamado Carlos Messer que ele elencou todos. Ele, por exemplo, tinha um imposto sobre quem tinha propriedade. Se você tinha uma terra, você tinha que pagar o imposto sobre a propriedade, o tributum solis. Mas se você não tinha propriedade, você tinha que pagar o imposto sobre pessoas. Então tinha um outro tributo lá, que é o tributo capitis. Se você tinha que pagar o imposto para as festas, o imposto sobre o sal, o imposto para comprar e vender, todos os profissionais tinham que pagar o imposto para exercer sua profissão. Por exemplo, o alfaiate, para ser alfaiate, tinha que pagar o imposto por ser alfaiate. Todo mundo pagava, até as prostitutas pagavam imposto, era um negócio estranho. Tinha imposto sobre o uso das coisas de utilidade pública, tinha imposto sobre, por exemplo, o pedágio, a alfândega que eles chamam. Os publicanos ficavam nas estradas cobrando imposto das mercadorias que passavam na estrada. Era coisa horrível. Tinha o tal do imposto do trabalho forçado. O que era isso? Toda pessoa era obrigada a prestar um serviço à estrada, de pelo menos ao Estado, 5 dias, sem receber nada por isso. Era obrigado a servir o Estado. Tinha um tributo especial para o exército. Por exemplo, o povo era obrigado a hospedar os soldados. O camponês tinha que pagar uma quantia de comida para sustentar as tropas. Tinha um imposto para o templo e para ter o culto. Por exemplo, imposto para a manutenção do templo, tinha uma moeda para dar. Tinha o dízimo, que era o imposto para manter os sacerdotes. Tinha as primícias, que era o imposto para a manutenção do culto. Querido, era uma expoliação enorme do Império Romano, que era mantido pelo sistema político e que era assinado embaixo pelo sistema religioso, que também se beneficiava com tudo isso. E o povo? O povo estava lascado. O povo estava penando. Aqui está o momento. Os sujeitos queriam forjar uma armadilha para Jesus, e por isso perguntam a ele se ele achava que era lícito pagar imposto para o imperador César. Mas se ele era astuto, eles não sabiam diante de quem eles estavam, né? Porque Jesus, na verdade, não respondeu nem sim, nem não, e também não ficou em cima do muro. Ele fez o quê? Ele fez o que Efésios 2:10 diz que ele faz. Ele derrubou os muros que impediam a verdade. Veja, Jesus diz a eles: raça de víboras, esse papinho bajulador furado de vocês, eu conheço a intenção de vocês, vocês querem me pôr à prova.
E Jesus diz: vocês estão se referindo ao censo, esse imposto que só pode ser pago com um denário, aliás, moeda que eu não tenho. Vocês têm uma aí? Tem uma moeda aí para me mostrar? E aí veja, o denário aqui era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador. Esse era o tributo que tinha que ser pago todo mês. Mas na moeda, denário, tinha lá, foi essa, esculpida a imagem de Tibério César. De um lado tinha a imagem do imperador Tibério, e ainda no outro estava escrito que Tibério era filho Augusto do divino Augusto, sumo sacerdote. Observa aqui, Tibério era reconhecido na moeda como um ser divino, um imperador, um Deus, e essa afirmação na moeda era uma afronta para o Senhor, você sabe disso. Parecia que um golpe de mestre que eles estavam dando, tramando nos gabinetes para Jesus, mas Jesus logo percebe a malícia, por isso chama eles de hipócrita, porque eles estavam armando uma cilada. Por que uma cilada? Porque, veja, diante dessa pergunta, se Jesus respondesse sim, é lícito pagar imposto a César, Jesus estaria traindo o povo que reconhecia em Jesus um profeta e que era tremendamente espoliado, sofrendo com tanto imposto. E se Jesus respondesse, não é lícito pagar, Jesus seria preso, porque essa é uma acusação de incitação à revolta popular. Em Lucas 23:2, por exemplo, quando os saduceus prenderam Jesus e levaram para Pilatos, eles fizeram uma acusação contra Jesus, lá e disseram assim, esse aqui é o homem que nós pegamos, ele estava tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem imposto ao imperador, afirmando que ele é o Messias, um rei. Essa acusação mentirosa foi dada contra Jesus. Então Jesus não diz nem sim nem não. Diante da emboscada, Jesus pede a moeda, me mostra aí, me dá uma moeda com a imagem do César, e ele desmonta todo mundo aqui, ele desmonta toda a lógica, porque ele devolve a pergunta com outra pergunta. Vai vendo a mente de Jesus, de quem é a imagem e o que é que está escrito na moeda? E eles respondem, de César ué. E Jesus responde, então, devolvam a César o que é de César e devolvam a Deus o que é de Deus. E aqui eu quero que você entenda, a palavra em grego aqui não é dar, tem algumas traduções que é deem a César, mas na verdade a palavra não é. Os fariseus perguntam para Jesus se é lícito pagar dídomi, se é lícito pagar. Agora, a resposta de Jesus é apodídomi, que é devolvam. Então a resposta não é pagar, mas é devolvam a César o que é de César e devolvam a Deus o que é de Deus. Essa é a resposta de Jesus. E o que ele está lembrando aqui é que é o mesmo que ele disse no Sermão da Montanha, por exemplo, em Mateus 6, no capítulo 24, quando ele lembrou que não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus falou isso, nós lemos aqui esse ano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, meu filho. Jesus está separando as coisas aqui, dizendo, querido, que para quem quiser ouvir, em alto e bom som, que existem sim poderes nesse mundo, existem poderes, mas nós não podemos esquecer também que existe o poder de Deus, existe também aquilo que cabe a Deus, existe sim o governo desse mundo, entretanto existe acima de tudo o reino de Deus, e somos nós que temos que decidir quem é que vai nos governar. Essa resposta de Jesus é uma preciosidade. Se poder existe, e ele é necessário como nós vimos, o Senhor nos lembra nessa manhã, que existe um poder que está acima de todo o poder deste mundo. Existe um poder, esse poder que nós temos que entender. E eu queria dizer para você, temos que entender porque nós não podemos nos misturar, e nós podemos misturar as coisas, porque eu queria dizer para você, não é tudo a mesma coisa não. Ultimamente nós temos conversado, e ultimamente tem uma mania miserável de achar que é tudo igual. Esse é o projeto do diabo na nossa vida. A coisa anda meio bagunçada no meio evangélico, anda meio confusa, mas eu queria dizer para você, aqui não, Salomão, porque aqui congrega o povo do reino de Deus, e quando nós somos povo do reino de Deus, a gente se submete ao governo do Senhor, e assim, nós não ficamos dizendo que tudo é a mesma coisa, porque não é não. Tudo é farinha do mesmo saco, porque não é não. Porque o que é governado pelo mundo é governado pelo mundo e as medidas são do mundo. Mas eu queria dizer para você, o que é governado por Deus não tem medidas do mundo. O mundo não é soberano, porque soberano aqui é o Senhor e tem que ser o Senhor e só o Senhor. Você entende isso? Isso é muito importante. Mas é triste você olhar a vida de alguém, é um crente, e perguntar, mas ele é crente mesmo? E a resposta é, sei lá, é tudo igual, né? Você já ouviu isso? Sei lá, é tudo a mesma coisa. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, receba nessa manhã, presta atenção, nós somos o povo que não é igual.
Não somos iguais, nós somos diferentes sim, sabe por quê? Diferentes por quê? Porque nós somos o povo governado pelo soberano Senhor, e disso nós não vamos abrir mão. Quem governa a nossa vida não é qualquer coisa, não é qualquer maneira, é o Senhor das nossas vidas, é o Deus único e verdadeiro. Eu quero que você tome posse disso. Mas veja, nessa sábia resposta de Jesus, revela aqui que existem sim coisas que são de César e coisas que são de Deus. Jesus diz isso. Existem sim poderes neste mundo, e existe o poder de Deus. E por isso a ordem do Senhor é assim: devolvam a César as coisas que lhe pertencem, e devolvam a Deus as coisas que pertencem a Deus. Essa aqui é a preciosidade. E lógico, nessa hora, uma reflexão muito óbvia, que cabe assim: quais são as coisas que pertencem ao mundo e quais são as coisas que pertencem a Deus? Nós temos que entender isso. Eu quero que você construa isso aí, eu quero que você entenda isso aí. Por quê? Porque evangélicos não podem continuar se relacionando com o poder deste mundo da forma tão ruim como é que está. Não dá isso. E para isso eu quero compartilhar com você duas verdades, só duas verdades nessa resposta de Jesus aqui, que vai nos ajudar a separar as coisas devidamente. Afinal, andam por aí misturando tudo, né? A ponto de parecer que virou uma bagunça isso aqui, mas não virou bagunça não. Precisamos entender que povo de Deus é povo diferenciado sim. Eu quero ser igual. Você quer ser igual a todo mundo? Não tem problema, mas reino de Deus não é lugar para isso, igreja não é lugar para você. Desculpa, o Senhor é claro, o Senhor é direto. Então, eu quero dizer duas coisas para você, e a primeira coisa que eu quero te lembrar nessa manhã, para fazer da tua vida algo diferenciado nesse tempo, como Deus espera de você, a primeira coisa que eu vou te dizer, a partir do que Jesus disse, é que assim, mesmo que você tenha que viver neste mundo, jamais abra mão da fidelidade que você tem que ter com Deus. Mesmo que você seja obrigado, porque é aqui que você vive, você seja forçado a viver, e é nesse mundo que você vive, jamais abra mão da fidelidade com Deus. Isso é muito importante. Veja o momento de ensino, porque Jesus revela aqui, ensinando que tem dois poderes, tem duas possibilidades de governo. Eu quero que você se atenha a isso, porque Jesus não nega que o mundo tem a sua forma de existir, o mundo tem a sua forma de funcionar. Entretanto, eu quero que você observe que Jesus separa as coisas, porque o que é do mundo, precisa separar, entender que as coisas que são de Deus, é de Deus, e essas Ele não abre mão, Ele espera de nós. Nós temos que construir isso. Observe como o governo desse mundo é um governo tirano. Nós já falamos aqui, somos obrigados a viver de determinadas formas, mesmo que essa não seja a nossa vontade, nós somos obrigados, nós somos forçados. O poder existe para isso. O poder e as obrigações desse mundo nos aprisionam, nos escravizam, nos acorrentam, muitas vezes nos impedem. Essa é uma realidade, e por isso eu preciso que você tome posse nessa manhã da palavra de Deus, que você tome posse, entenda que se nós temos que viver sob esse poder, que na maioria das vezes não nos respeita, eu quero dizer para você, diante do Senhor, nós temos a linda oportunidade de nos libertar. O Senhor é a oportunidade de libertação. Como é que eu faço isso, pastor? Sabe como? Faça o que você tiver que fazer para viver nesse mundo, mas não abra mão de ser fiel com o Senhor. Não abra mão nunca. Não faça isso. A fidelidade é importante, você tem que entender isso. Nós que somos forçados a ser governados por um sistema que nós não queremos, nós às vezes temos que pagar o que nós não concordamos, nós não achamos justos. Veja bem, na maioria dos casos nós estamos correndo igual louco para cumprir as exigências desse mundo. Nós temos que tomar posse de Jesus Cristo e entender que se nós queremos nos libertar, se nós queremos realmente quebrar a corrente, nós precisamos admitir, reconhecer que além de tudo que nós vivemos aqui, existe um Deus que quer governar a nossa vida, e por isso nós vamos fazer tudo sim, nós vamos trabalhar sim, nós vamos honrar os nossos compromissos sim, mas acima de tudo, nós vamos priorizar o Senhor, nós vamos ser fiéis com o Senhor. Sabe por quê? Porque só a presença dEle, só o governo dEle vai poder nos libertar. Eu quero que você entenda isso, você não foi feito para ser subjugado por qualquer coisa não, você é servo de Deus. Eu quero que você construa isso. Às vezes nós somos subjugados por uma miséria do maço de cigarro, um copo de bebida. Meu Deus, o povo de Israel vivia essa opressão, e Jesus propõe que eles separem as coisas, porque temos que devolver ao mundo o que é do mundo, e nós temos que implantar o reino de Deus na terra, porque para viver nesse mundo só tem um jeito: priorizar o Senhor, ser fiel com Ele. É o único jeito de nós enfrentarmos o que nós temos que enfrentar. Muita gente nesse exato momento, por exemplo, está oprimido, sem saber o que vai fazer da sua vida. Muita gente desempregado, recebendo conta em casa, sem saber se vai ter nem o que comer, nem o que pôr na mesa para os seus filhos. O mundo é assim, o mundo é injusto. Esse é o mundo que você vive.
Muita gente oprimida por traumas, enfermidades, vícios, preconceitos, ansiedades. E essas pessoas todas, essa situação, eu gostaria de dizer algo nessa manhã. Eu preciso dizer isso para você, presta atenção aqui. Tem um Deus que pode ajudar. Tem um Deus que pode ser resposta, tem um Deus que pode libertar. Eu quero que você tome posse disso. Tem um Deus que pode libertar, mas para isso, Ele nos chama a separar as coisas e entender que temos que devolver a Deus as coisas que são de Deus. Como é que eu faço isso? Bom, priorize o Senhor, seja fiel com o Senhor, pelo amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, a gente empenha a nossa vida, o nosso tempo, a gente empenha a nossa saúde, a gente empenha a nossa paz, para fazer as coisas que são do mundo. E a pergunta que eu quero fazer, e as coisas de Deus? Não. Engraçado demais isso. Observe como as coisas de Deus sempre ficam para depois, né? É sempre assim, se sobrar um tempinho eu vou lá. Se sobrar um tempinho eu faço. Se der eu vou. Se eu conseguir pagar tudo que eu tenho que pagar, depois eu ajudo. Para Deus é impressionante, sempre é a sobra do que o mundo já sugou, não é verdade? Sempre é a sobra de tantas prioridades, e o Senhor vai ficando, querido, querida do Senhor, presta atenção, entenda que o papel do mundo é te atropelar mesmo, e vai te atropelar, não é dar espaço nem para você respirar, entenda isso, o mundo aprisiona, o mundo oprime, e é exatamente por isso que para viver nele você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, nós precisamos, você precisa ser liberto dessa opressão, o Senhor está aqui hoje, e para isso nós temos que considerar que tem coisas que Deus espera de nós. Tem coisas, nós seremos libertos quando nós priorizarmos as coisas do Senhor e não deixarmos as coisas de Deus para quando der ou se der eu faço. É sempre em último lugar, é sempre a última das prioridades, meu irmão, minha irmã. A Bíblia Sagrada fala sempre de primícias, né? São prioridades. A Bíblia fala de fidelidade. A Bíblia Sagrada fala com todas as línguas de colocar Deus acima de todas as coisas, meu irmão. Hoje em dia as pessoas continuam atropeladas, infelizmente, sabe por quê? Porque Deus não ocupa o lugar que cabe a Ele na nossa vida. Que lugar, pastor? O lugar da prioridade. Ele é Deus. Toma posse disso. Não se trata de ser um evangelho, se trata de ter Deus como prioridade e ter fidelidade ao Senhor e aquilo que Ele espera de nós. Eu quero que você tome posse disso, dessa palavra, entender que existe saída, e nossa saída é ser um povo diferenciado. Como assim diferenciado? Nós somos o povo do reino de Deus, que apesar de viver aqui no mundo, além de honrar os seus compromissos aqui, jamais abre mão de colocar o Senhor no lugar que é devido a Ele, jamais abre mão de colocar as coisas que são de Deus como prioridade nas nossas vidas, e nós devolvemos a Deus aquilo que é de Deus, inclusive nós mesmos. Ou você não é de Deus, ou nós não somos de Deus, ou tudo que nós temos não é de Deus, em nome de Jesus, amém? Às vezes eu queria dizer outra coisinha, a última, outro ensino aqui, que essa resposta de Jesus nos dá e nos ajuda a ser esse povo do reino de Deus. E eu queria que você entendesse nesse tempo, sabe uma coisa? Saiba que se a imagem deste mundo é o dinheiro, a sua imagem é a face de Jesus revelada nas suas atitudes e nas suas prioridades. Eu quero que você entenda uma coisa, quero que você saiba uma coisa, se a imagem deste mundo é o dinheiro, a sua imagem crente, é a face de Jesus revelada nas suas atitudes, naquilo que você escolhe como prioritário. A desafiadora fala de Jesus aqui, por quê? Porque ele pede uma moeda. Observe o que ele pergunta: de quem é a imagem nessa moeda? E o que está escrito nela? E os fariseus aqui, os políticos aqui respondem: de César, ué. Observa isso. Então Jesus arremata: devolvam a César o que tem a imagem de César, porque é dele. E devolvam a Deus o que tem a imagem de Deus, porque pertence a Deus. Presta atenção aqui. Veja como isso é um desafio. Porque se você parar para pensar em qual seria a imagem desse mundo, como esse mundo é reconhecido, não tem outra resposta. O mundo que nós vivemos é o mundo do dinheiro, sim ou não? É o mundo do dinheiro. No centro de tudo que se faz nessa vida, neste mundo, está o quê? O dinheiro. O dinheiro hoje em dia assume áreas de Deus, por quê? Porque dinheiro manda em tudo. Dinheiro exige sacrifícios humanos, dinheiro é adorado. Eu quero que você construa. No mundo que nós vivemos, tudo é medido por dinheiro, por um consumo desenfreado, por acúmulo de coisas que nós não precisamos e não nos preenche. O valor das pessoas é expresso por quanto dinheiro ela tem, porque se ela não tem, ela não vale nada. Essa é a forma que o poder deste mundo é exercido na vida das pessoas, através do dinheiro, e por isso nós temos que nos reafirmar como povo do reino de Deus, eu e você, e com isso demonstrar que se a imagem deste mundo é o dinheiro, a imagem que é revelada nas nossas atitudes e escolhas é a imagem de Jesus Cristo, não é dinheiro não.
Eu quero que você construa isso comigo. Se na moeda a imagem é do dono dela, se na moeda a imagem é do proprietário, em nós, a imagem que tem que estar estampada, esculpida em nós, é a imagem do nosso proprietário, que é o nosso Senhor. Eu quero que você entenda isso. Essa semana eu li, tem um sermão do Agostinho, do século IV, sobre essa passagem. Ele disse uma coisa linda que eu vou ler para você. Olha o que ele disse aqui, sobre essa passagem que nós lemos. Agostinho disse assim, ó: assim como César procura a sua imagem nas moedas, assim Deus procura a sua imagem na nossa alma. Observa isso aqui. Dê a César, diz o Senhor, as coisas que são de César. E ele perguntou: e o que é que César procura em você? Da mesma forma ele diz: a imagem dele, a imagem de César. E o que é que Deus procura em você? A imagem dele. A de César encontra-se na moeda, e a de Deus encontra-se no teu coração, encontra-se em você mesmo, encontra nas suas atitudes, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Triste essa igreja evangélica, que quando as pessoas olham para ela, só enxergam dinheiro. Isso é um inferno, porque essa não é a imagem do Senhor expressa na vida dessa igreja. Não, nós estamos nessa manhã reafirmando o nosso papel neste mundo. Por quê? Porque eu e você somos o povo do reino de Deus, somos o povo governados pelo Senhor, e assim quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver esculpidas em nós, dentro de nós, a imagem de Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ouvir uma palavra de salvação, meu irmão, a palavra que vem de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver a obra de Deus sendo feita, aquela mesma que Jesus fez, os pequeninos sendo acolhidos. Precisam olhar para nós e encontrar resposta para a escravidão que os poderes desse mundo têm colocado na vida das pessoas. As pessoas precisam ver corações agradecidos e envolvidos com a obra que Deus quer fazer aqui na terra, porque isso é que mostra quem somos nós. Se a imagem deste mundo é o dinheiro, a sua imagem se chama Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão, minha irmã. Vivendo no mundo sim, convivendo com o poder deste mundo sim, entretanto não se corrompendo, entende? Não abrindo mão dos valores do reino de Deus, mas devolvendo para Deus as coisas que são de Deus. Quando você se mantém fiel àquilo que Deus te pediu, quando você é honrado pelo Senhor, sabe o que é? Você está devolvendo para Ele aquilo que pertence a Ele, toda a honra, toda a glória, a imagem que Ele quer forjar em você, em nome de Jesus. Povo do reino de Deus também precisa de dinheiro para viver, sabia? Nós precisamos, mas veja, povo do reino de Deus não fica contando moeda não, não fica valorizando vintém não. Sabe por quê? Porque não coloca dinheiro no centro da sua vida. Afinal, no centro da sua vida está o seu Redentor, e esse lugar não cabe a mais ninguém, ninguém mais vai ocupar. Prioritário, prioridade absoluta, o Senhor. Então na resposta, Jesus diz: devolvam a César o que é dele, e devolvam a Deus o que é dele, o que é de Deus. Devolva, e com isso o Senhor nos conclama a separar e colocar as coisas no seu devido lugar. E nós temos que entender isso, porque está uma mistura doida aí, está uma bagunça. E aí você vê tanto testemunho na televisão, como testemunho de pessoas dentro da igreja, e é tudo a mesma coisa. Querido, presta atenção, para aqueles políticos e religiosos que estavam envolvidos na política do seu tempo, dinheiro era muito importante, muito. E eu queria dizer para você, presta atenção, nos dias de hoje continua sendo muito importante, mas eu queria dizer para você, para Jesus tem outra coisa que é muito importante, e essa coisa não é dinheiro não, eu quero que você tome posse, que nós possamos então separar também aqui no nosso coração, dentro de nós, porque existem sim coisas que são desse mundo, existem, mas sabemos que existem também coisas que são muito mais importantes, e essas coisas são de Deus. E por isso, presta atenção, mesmo que você viva nesse mundo, você tem que viver nesse mundo, você tem que obedecer a muita coisa nesse mundo, jamais abra mão da fidelidade com as coisas de Deus, não faça isso, porque assim você vai estar devolvendo ao Senhor aquilo que é dele. E eu quero dizer para você em segundo lugar, você sabe que se a imagem desse mundo é o dinheiro, presta atenção, a tua e a minha imagem é a face de Jesus revelada nas nossas atitudes e nas prioridades da nossa vida. Nós temos que dar prioridade em nome de Jesus, amém? Então, meu querido e minha querida, sobre nós, povo de Deus, está a responsabilidade de mudar as coisas nesse mundo. O Senhor espera isso de nós, e nós faremos isso, sabe como? Pelo nosso testemunho. E nessa manhã o Senhor reafirma em nossa vida, que se o que nós temos visto por aí, tem nos envergonhado, se o testemunho tem sido ouvido, se as pessoas estão pensando que é tudo igual, Jesus veio te lembrar nessa manhã, sabe o quê? Que não é nada igual.
Não mistura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Presta atenção em nome de Jesus, porque tem coisas que são deste mundo. E se você quer ser governado por esse mundo, eu quero dizer para você, são essas coisas que vão mandar na tua vida. Eu quero que você decida hoje. Entretanto, o Senhor separa, porque existem coisas que são de Deus. E de nós, sabe o que o Senhor espera? Ele espera também que nós aprendamos a separar. Ele quer de nós Ele quer assumir compromisso com a tua vida e com a minha, mas para nós vamos separar aquilo que é de Deus. Nós não nos corrompemos, nós não misturamos por interesse próprio, não, nós não nos vendemos, nosso preço é muito caro, meu irmão. Paulo diz que você foi comprado com um preço absurdo, pago na cruz do Calvário, e esse preço não está à venda. Ele deseja ser o Deus que governa nossas vidas. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, nos lugares onde Ele for soberano, aí haverá um povo liberto, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Aonde o Senhor é soberano e Ele governa de forma soberana, onde nada é maior do que Ele, aí há a verdadeira liberdade. Por isso, nessa manhã, o Senhor veio até você para te conclamar, se posicionar, separa, não aceita, não entra no jogo não, se posiciona, faça como Jesus. Estão armando um joguinho, Jesus vai lá e rebate, Jesus vai lá e se posiciona. O que é de Deus é de Deus, o que não é e está acabado, em nome de Jesus, amém? Então vamos nos posicionar, porque o Senhor espera isso de nós, e Ele está aqui nessa manhã para nos abençoar e nos libertar, em nome de Jesus, amém? Por isso, vamos adorar o nome dEle, vamos louvar o nome do Senhor. Se você compreendeu, se você recebeu essa palavra, me desculpe, se você recebeu ou não sei, mas adore o Senhor, coloque o Senhor no lugar devido aí na tua casa, porque o Senhor é bom e Ele vai te libertar em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer o meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita
escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Amém, graças a Deus, louvamos o nome do Senhor, oramos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo, e eu quero agradecer você pela tua disposição de priorizar o Senhor neste momento ouvindo essa palavra. Eu sei que tão pouca gente faz isso, eu sei que as pessoas fogem disso, as pessoas fogem da palavra de Deus, as pessoas fogem do Evangelho, porque Evangelho é compromisso de vida. Me desculpe, eu podia pregar tantas outras coisas aqui, eu podia pregar, aliás, eu podia ficar rico com isso, mas eu não quero não, eu tenho uma consciência, porque tem coisas na minha vida que são de Deus, e essa só vai voltar, e eu vou devolver para Ele em nome de Jesus, amém? Mas se você parou e dedicou ao Senhor esse tempo, eu quero te agradecer, muito obrigado, viu? Obrigado porque você leu o Evangelho conosco, leia de novo na tua casa, quer entender esse texto, leia, peça para o Espírito Santo de Deus, porque o mundo é governado por aí, e o governo desse mundo não é muito legal, né? O governo desse mundo não anda muito bacana, e nós não fomos feitos para compactuar com isso, nós fomos feitos para ser o povo do reino de Deus. O reino de Deus, quem governa nele é Deus. E isso nós não vamos abrir mão, em nome de Jesus. Porque nós já conhecemos todos os poderes desse mundo, e nós conhecemos o poder do governo de Deus. E desse eu não vou abrir mão, nós não vamos, tá bom? Que você também não abra. Me lembrei, anotei aqui, de uma música dos meus 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, o Caetano Veloso escreveu uma música, e ele escreveu uma frase lá muito interessante. Foi assim, ó: enquanto os homens exercem os seus podres poderes, morrer, matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. E eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo. E eu queria dizer para você, eu quero apresentar, eu quero aproximar a minha vida com Deus daqueles que velam e lutam pela alegria e pela paz e por um mundo melhor. Eu desejo isso em nome de Jesus. É por isso que nós temos compromisso com a palavra de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe o seu domingo, a sua casa, a sua família. Deus abençoe a sua vida. Essa família aqui abençoe você. E eu quero abençoar você hoje, acima de tudo, com o amor de Deus, com a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, libertador, com o Espírito Santo de Deus te alcançando, soprando aí na tua casa, abençoando o teu lar, o teu dia, a tua semana, te dando força para caminhar. Não só você, mas todos que você ama, tua família, teus parentes, os que você ora. Não só nesta manhã de domingo, mas para todos sempre, que todo o povo de Deus diga aí, amém. Deus abençoe, bom domingo, muito obrigado, boa semana, tá bom? E até domingo que vem, em nome de Jesus. Beijos, tchau.